Existe algo que acontece enquanto você dorme, algo que a maioria das pessoas desperdiça completamente, noite após noite, sem nunca perceber o que está deixando escapar. Enquanto o seu corpo descansa, a sua mente mais profunda continua trabalhando. Ela continua processando, organizando, resolvendo, conectando ideias, buscando soluções para aquilo que ocupou os seus pensamentos durante o dia. O sono não é um desligamento total. É uma mudança de estado, na qual a parte mais profunda da sua mente assume o trabalho, sem a interferência do barulho do dia. E aquilo que você entrega a essa mente profunda pouco antes de dormir determina, em grande parte, no que ela vai trabalhar durante toda a noite. A maioria das pessoas vai dormir da pior forma possível para aproveitar esse poder. Vai dormir com a mente cheia de preocupações, de tensões, de notícias ruins, de tudo aquilo que consumiu nas últimas horas acordada. E então entrega a mente profunda para trabalhar a noite inteira exatamente esse material de ansiedade e escassez. Acorda cansada, sem saber por quê, porque passou a noite com a mente profunda remoendo preocupações. Napoleon Hill compreendeu, ao longo de décadas de estudo, que os momentos que antecedem o sono eram um dos períodos mais poderosos e mais desperdiçados para a programação da mente, e que aquilo que se entrega à mente antes de dormir é trabalhado durante toda a noite. Esta noite você vai aprender a usar esse tempo de forma diferente. Vai entender por que os minutos antes de dormir são tão poderosos para programar a sua mente. Vai entender como entregar à sua mente profunda, antes de adormecer, o material certo para que ela trabalhe a noite inteira a seu favor e não contra você. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, já falava sobre meditar de noite, sobre a paz que faz dormir tranquilo e sobre o coração que instrui durante a noite. Antes de continuarmos, deixe um comentário com as palavras: "Eu programo a minha mente antes de dormir", e se inscreva no canal com toda a calma, ativando o sino para que estas mensagens continuem chegando até você nas suas noites. Agora, não precisa mais de esforço. A partir de agora, tudo aqui é sobre desacelerar. Vá encontrando uma posição confortável. Solte o peso do corpo sobre a cama. Não precisa segurar mais nada. Deixe os ombros caírem, afrouxe a mandíbula, relaxe a testa. Sinta o corpo ficando pesado, afundando suavemente, como se cada parte dele finalmente pudesse descansar. Respire de forma lenta e natural, sem forçar, apenas deixando o ar entrar e sair no seu próprio ritmo, cada vez mais devagar. Não há para onde ir agora. Não há nada a fazer. Apenas ouvir e deixar as palavras irem se assentando enquanto o sono se aproxima. Napoleon Hill chegou a compreender o poder dos momentos antes do sono, estudando os hábitos das pessoas de grande realização. Ele percebeu que muitas delas tinham um cuidado especial com aquilo que ocupava a mente antes de dormir. Elas não iam para a cama com a mente cheia de tensão e preocupação. Ao contrário, entregavam à mente antes de adormecer aquilo que desejavam que ela trabalhasse, as soluções que buscavam, os objetivos que perseguiam, as ideias que queriam desenvolver, a gratidão pelo que já tinham, a confiança de que os caminhos se abririam. E ele documentou algo notável sobre esse processo. Muitas dessas pessoas relatavam que, com frequência, acordavam com soluções para problemas que não conseguiam resolver na noite anterior. Iam dormir com uma questão em aberto, entregavam essa questão à mente antes de adormecer. E acordavam muitas vezes com a resposta clara, como se a mente profunda tivesse trabalhado nela durante a noite. Não era magia. Era o funcionamento da mente profunda, que continua processando durante o sono aquilo que lhe foi entregue antes de dormir, livre do barulho e das interrupções do dia. Salmos capítulo 4, versículo 8, fala dessa entrega tranquila ao sono. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deitar-se em paz, dormir em segurança, entregar-se ao sono com tranquilidade e confiança. Não com a mente agitada de preocupação, mas em paz.
Esta sabedoria antiga já reconhecia o valor de entrar no sono a partir de um estado de paz e confiança, exatamente o estado que permite à mente profunda trabalhar a nosso favor durante a noite. Agora deixe-me explicar com calma o que acontece na sua mente durante o sono e por que os momentos antes de dormir são tão importantes. Ouça sem esforço, deixando as ideias se assentarem suavemente. A sua mente tem duas camadas que trabalham de formas diferentes. Existe a mente consciente, aquela que raciocina, analisa, decide e que está ativa durante o dia. E existe a mente mais profunda, aquela que trabalha nos bastidores, que guarda as memórias, que forma os hábitos, que processa por baixo da superfície. Durante o dia, o barulho da mente consciente domina, mas durante o sono, a mente consciente se aquieta e a mente profunda ganha espaço para trabalhar sem interrupção. Pense em como funciona um escritório movimentado durante o dia. Há telefones tocando, pessoas conversando, 1000 interrupções, e no meio de todo esse barulho é difícil se concentrar profundamente em qualquer coisa. Agora imagine esse mesmo escritório de madrugada, silencioso, vazio, tranquilo. É nesse silêncio que o trabalho mais profundo e concentrado pode acontecer, sem interrupções. A sua mente funciona de forma parecida. Durante o dia, o barulho constante da mente consciente dificulta o trabalho profundo. Durante a noite, no silêncio do sono, a mente profunda finalmente tem o espaço para trabalhar sem ser interrompida. E é por isso que aquilo que você entrega à mente pouco antes de dormir tem tanto poder. Você está, de certa forma, deixando uma tarefa sobre a mesa desse escritório silencioso, para que o trabalhador da madrugada, a sua mente profunda, encontre e trabalhe durante toda a noite. Se você deixa sobre a mesa as suas preocupações e ansiedades, é nisso que a mente profunda trabalha. Se você deixa sobre a mesa as soluções que busca, os objetivos que persegue, a gratidão e a confiança, é nisso que ela trabalha. A escolha do que deixar sobre a mesa antes de dormir é sua e determina no que a sua mente vai trabalhar a noite inteira. Deixe essa compreensão se assentar suavemente. Você tem, todas as noites, a oportunidade de escolher o que entregar à sua mente profunda. E esta noite, você está aprendendo a entregar aquilo que trabalha a seu favor. E aqui está o ponto central de tudo. Nos minutos antes de você adormecer, existe uma passagem, uma espécie de porta que se abre entre a mente consciente e a mente profunda. Nesse estado de sonolência, quando você está entre acordado e dormindo, aquilo que você pensa, sente e afirma penetra com muito mais facilidade na mente profunda. É por isso que os momentos antes de dormir são tão poderosos. É o momento em que a porta está aberta e aquilo que você entrega atravessa direto para a camada mais profunda, onde vai ser trabalhado durante toda a noite. Agora entenda o que isso significa sobre o título deste vídeo, sobre a ideia de prosperar enquanto se dorme. Não se trata, de forma alguma, de imaginar que o dinheiro vai simplesmente aparecer enquanto você dorme, sem nenhum esforço da sua parte. Isso seria uma ilusão e eu não vou te enganar. O que acontece de verdade é algo diferente e muito mais real. Enquanto você dorme, a sua mente profunda trabalha naquilo que você entregou a ela. As soluções para os seus desafios, as ideias para os seus projetos, os caminhos para os seus objetivos. E você acorda com mais clareza, mais soluções, mais ideias e uma mente programada para reconhecer e agir sobre as oportunidades no dia seguinte. É nesse sentido, e somente nesse sentido, que se prospera dormindo. Não porque a riqueza cai do céu durante o sono, mas porque a mente que é bem programada antes de dormir trabalha a noite inteira preparando você para prosperar quando acordar e agir. O trabalho da noite prepara a ação do dia. A mente profunda trabalha enquanto você descansa e entrega a você, pela manhã, as ideias e a clareza que você vai transformar em resultado através da ação. É a união entre a programação da noite e a ação do dia que constrói a prosperidade. Deixe essa verdade se assentar, sem esforço, enquanto o seu corpo continua relaxando. A prosperidade que se constrói dormindo é a preparação da mente durante o sono,
seguida da ação durante o dia. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer. Vamos agora, com toda a calma, entender os elementos dessa programação da mente antes do sono. Ouça suavemente, deixando cada ideia passar pela porta que já está se abrindo à medida que o sono se aproxima. O primeiro elemento é a limpeza da mente antes do sono. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas leva para a cama todo o acúmulo de tensão do dia e entrega esse material de preocupação para a mente profunda trabalhar. O primeiro passo, portanto, é limpar a mente antes de dormir, soltando conscientemente as preocupações do dia, entregando aquilo que não se pode resolver naquele momento e criando espaço para entregar à mente algo melhor. Não se leva para o sono o peso do dia. Deixa-se esse peso do lado de fora e entra-se no sono leve. Sinta, neste momento, que você pode soltar o dia que passou. Tudo o que aconteceu hoje, o bom e o difícil, já passou. Não há nada que precise ser carregado para o sono. Solte, deixe cada preocupação se afastar suavemente, como folhas levadas pela água. Você fez o que podia hoje. Agora é hora de descansar e o resto pode esperar o amanhã. Napoleon Hill observava que muitas pessoas cometiam, sem perceber, um erro que sabotava tanto o sono quanto a mente. Elas usavam os últimos minutos antes de dormir para revisar mentalmente tudo o que deu errado no dia, todos os problemas ainda não resolvidos, tudo o que as preocupava sobre o amanhã. Faziam isso acreditando que estavam sendo responsáveis, cuidando das coisas, mas na verdade estavam apenas entregando à mente profunda, no momento mais poderoso, exatamente o material mais tóxico, para que ela o trabalhasse a noite inteira. Ele explicava que existe um momento certo para lidar com os problemas, e esse momento não é na cama, prestes a dormir. Na cama, não há nada que se possa efetivamente resolver. A revisão ansiosa dos problemas ali não produz soluções, apenas ansiedade, e essa ansiedade é entregue à mente profunda e prejudica o sono. Se há algo a resolver, o momento é durante o dia, acordado, com a mente consciente ativa. A cama é para descansar, para entregar à mente algo bom, para adormecer em paz. Por isso, uma das mudanças mais transformadoras era simplesmente parar de usar os minutos antes de dormir para se preocupar e passar a usá-los para soltar, agradecer e programar a mente positivamente. Napoleon Hill documentou que essa única mudança, de parar de remoer preocupações na cama e passar a entrar no sono em paz, transformava tanto a qualidade do sono quanto o material que a mente profunda trabalhava durante a noite. Deixe esta noite o dia ficar para trás. Você já não precisa dele. Apenas descanse. O segundo elemento é a entrega de uma pergunta ou objetivo à mente. Napoleon Hill documentou que uma das formas mais poderosas de usar o sono era entregar à mente profunda, antes de dormir, uma pergunta específica ou um objetivo claro, para que ela trabalhasse nisso durante a noite. Se você tem um desafio a resolver, uma decisão a tomar, um projeto a desenvolver, você pode entregá-lo à mente antes de adormecer, com a confiança de que ela vai trabalhar nisso enquanto você descansa, e frequentemente vai entregar a você, pela manhã, mais clareza do que você tinha na noite anterior. Isso não substitui o trabalho consciente, o esforço, a ação, mas soma a ele o trabalho da mente profunda durante a noite, que muitas vezes encontra conexões e soluções que a mente consciente, no barulho do dia, não conseguia enxergar. É como entregar uma tarefa a um trabalhador incansável que labuta a noite inteira enquanto você repousa e apresenta o resultado quando você acorda. Napoleon Hill contava que muitos dos grandes inventores e criadores usavam esse método, de forma consciente ou intuitiva. Iam dormir com um problema em aberto na mente, entregavam esse problema à mente profunda antes de adormecer e, frequentemente, acordavam com a solução, ou com uma peça importante dela, que havia surgido durante a noite. Não porque não tivessem trabalhado no problema acordados, mas porque a mente profunda continuou o trabalho durante o sono, livre das limitações e do barulho da mente consciente. Salmos capítulo 16, versículo 7,
fala dessa instrução que vem durante a noite. Louvarei ao Senhor, que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Até de noite, no repouso, no interior mais profundo, há um ensino, um aconselhamento, uma sabedoria que se revela. A noite não é apenas ausência e escuridão. É também um tempo em que, no silêncio e no repouso, o interior mais profundo trabalha e ensina, revelando aquilo que o barulho do dia encobria. Deixe essa ideia se assentar suavemente, enquanto o seu corpo continua relaxando. Enquanto você dorme, o seu interior mais profundo continua trabalhando, aconselhando, preparando. E você acorda com aquilo que a noite silenciosamente preparou. O terceiro elemento é a programação através das afirmações suaves. Napoleon Hill observou que os momentos antes do sono eram ideais para instalar afirmações na mente profunda, justamente porque a porta entre as camadas está aberta. Mas, diferentemente das afirmações enérgicas da manhã, as afirmações antes do sono devem ser suaves, tranquilas, repetidas em tom baixo, como um sussurro que embala. Elas não devem agitar, mas assentar-se gentilmente na mente à medida que o sono se aproxima. Repita comigo agora mentalmente, ou num sussurro bem devagar, sem nenhuma pressa. A minha mente trabalha a meu favor enquanto eu durmo. Deixe essa ideia se assentar. De novo, mais suave. Eu descanso e a minha mente prepara os meus caminhos. E mais uma vez, quase adormecendo, eu acordo com clareza, com ideias e com força para agir. O quarto elemento é a gratidão antes de dormir. Napoleon Hill observou que entregar-se ao sono a partir de um estado de gratidão tinha um poder especial. A gratidão praticada antes de dormir acalma a mente, dissolve a tensão e programa a mente profunda a partir de um estado de abundância e não de escassez. Quem adormece grato entrega à mente profunda a sensação de que já tem, de que a vida é boa, de que há motivos para confiar. E essa sensação é trabalhada durante a noite. Pense agora com suavidade em 3 coisas pelas quais você pode ser grato hoje. Não precisam ser grandes. Pode ser o simples fato de ter uma cama para descansar. Pode ser alguém que você ama. Pode ser o ar que você respira neste momento. Deixe a gratidão preencher suavemente o seu peito, dissolvendo qualquer tensão que ainda reste, preparando a sua mente para um sono tranquilo e reparador. Napoleon Hill observava que a gratidão tinha um poder especial antes do sono, porque ela era incompatível com a ansiedade. É quase impossível sentir gratidão genuína e ansiedade ao mesmo tempo. Quando a mente se enche de gratidão, a tensão naturalmente se dissolve, porque a gratidão ocupa o espaço que a preocupação ocuparia. Por isso, praticar a gratidão antes de dormir não era apenas uma questão de positividade, mas uma forma prática e eficaz de dissolver a ansiedade que impede o sono tranquilo. Ele documentava também que a gratidão praticada antes de dormir programava a mente profunda a partir de um estado de abundância. Quem adormece contando os seus problemas entrega à mente a sensação de falta, de que algo está errado, de que não há o suficiente. Quem adormece contando as suas bênçãos entrega à mente a sensação de abundância, de que há muito de bom, de que a vida é generosa. E essa sensação, trabalhada durante a noite, molda gradualmente a forma como a pessoa enxerga a própria vida, inclinando-a para a percepção da abundância, em vez da escassez. Deixe então a gratidão crescer suavemente dentro de você agora. Não force, apenas permita que ela surja, reconhecendo o que há de bom na sua vida, por menor que pareça. Sinta como essa gratidão acalma, aquece e prepara você para um sono profundo e reparador. Você tem motivos para ser grato, e reconhecê-los agora é entregar à sua mente, antes de dormir, a sensação preciosa da abundância. O quinto elemento é a visualização tranquila daquilo que se deseja. Napoleon Hill documentou que os momentos antes do sono eram poderosos para visualizar, com calma, aquilo que se deseja construir. Não uma visualização tensa e ansiosa, mas uma imaginação tranquila, quase sonhadora, de si mesmo já vivendo aquilo que busca.
Essa visualização, feita no estado de sonolência, penetra na mente profunda e a programa na direção daquilo que se imagina, orientando as ações do dia seguinte. Enquanto o sono se aproxima, permita-se imaginar sem esforço a vida que você deseja construir. Veja-se calmo, próspero, realizando os seus objetivos. Não force a imagem, apenas deixe-a surgir suavemente, como um sonho agradável que embala. Deixe essa imagem do que você deseja se assentar na sua mente enquanto você desliza suavemente em direção ao sono. O sexto elemento é a confiança que substitui a ansiedade noturna. Napoleon Hill observou que muitas pessoas não conseguiam adormecer em paz porque levavam para a cama a ansiedade sobre o futuro, remoendo preocupações sobre o amanhã justamente no momento em que deveriam estar descansando. E ele documentou que aprender a entregar essas preocupações, a confiar que o amanhã seria cuidado quando chegasse, era essencial para entrar no sono a partir da paz e não da ansiedade. Entregue agora qualquer preocupação sobre o amanhã. O amanhã ainda não chegou e você não precisa resolvê-lo esta noite. Esta noite é para descansar. Confie que você terá, ao acordar, a força e a clareza para lidar com o que o dia trouxer. Por enquanto, apenas descanse. Solte o amanhã e permita-se estar inteiramente aqui, nesta noite, neste momento de repouso. O sétimo elemento é a consistência noite após noite. Napoleon Hill observou que o poder da programação antes do sono não vinha de uma única noite, mas da repetição consistente, noite após noite. Assim como uma gota d'água, repetida, molda a pedra, a programação suave da mente antes de dormir, repetida todas as noites, vai moldando gradualmente a mente profunda, assentando as afirmações, fortalecendo a confiança, construindo aos poucos uma nova base interna. Uma única noite de programação positiva já traz um sono melhor e uma manhã mais clara. Mas é a repetição, noite após noite, que produz a transformação profunda. Napoleon Hill documentou que as pessoas que tornavam a programação noturna um hábito consistente colhiam ao longo do tempo uma mudança gradual e sólida na própria mente, muito além do que qualquer noite isolada poderia produzir. Por isso, não se trata de fazer isto uma vez, mas de transformar os momentos antes de dormir em um ritual que se repete todas as noites, moldando suavemente a sua mente enquanto você descansa. E há algo tranquilizador nessa consistência. Você não precisa fazer tudo perfeitamente numa única noite. Cada noite é uma nova oportunidade de entregar à sua mente algo bom antes de dormir. Se numa noite você não conseguir, na próxima você pode. O que importa é a tendência ao longo do tempo, a repetição gentil e paciente, noite após noite, que vai construindo, sem pressa, a mente próspera e em paz que você deseja. Deixe essa tranquilidade se assentar. Não há pressa, não há perfeição a alcançar. Apenas a repetição suave, noite após noite. Deixe-me contar com toda a suavidade uma história que Napoleon Hill registrou, para que ela se assente na sua mente enquanto o sono se aproxima. Ele descreveu o caso de uma pessoa que vivia noites difíceis. Ela ia para a cama com a mente cheia de preocupações, remoendo os problemas do dia e as ansiedades sobre o amanhã. Passava horas sem dormir, e quando finalmente adormecia, o seu sono era agitado, porque a mente profunda passava a noite trabalhando toda aquela ansiedade que ela havia entregado antes de dormir. Ela acordava cansada, sem descanso real, e começava o dia já esgotada, num ciclo que se repetia noite após noite. Napoleon Hill documentou que essa pessoa não fazia ideia de que estava, sem perceber, programando a própria mente para a ansiedade todas as noites. Ela achava que apenas não conseguia dormir bem, sem entender que a forma como ela entrava no sono, cheia de preocupação, determinava tanto a qualidade do seu descanso quanto o material que a sua mente profunda trabalhava durante a noite. Ela entregava ansiedade e colhia noites agitadas e manhãs esgotadas. O ponto de virada, segundo o relato registrado, veio quando alguém a ajudou a entender que ela podia mudar completamente a forma como entrava no sono.
que em vez de entregar ansiedade à mente antes de dormir, ela podia entregar paz, gratidão, confiança e as soluções que desejava que a mente trabalhasse. Ela começou então a transformar os seus momentos antes de dormir. Passou a soltar as preocupações do dia, a praticar a gratidão, a entregar à mente uma questão ou um objetivo, a afirmar suavemente a confiança e a adormecer em paz. E a transformação, segundo Napoleon Hill, foi profunda. As noites dela mudaram. Ela passou a adormecer com mais facilidade, a dormir mais profundamente e a acordar mais descansada. E com o tempo, ela começou a notar aquilo que as pessoas de grande realização relatavam. Acordava com frequência, com mais clareza sobre os seus desafios, com ideias que não tinha na noite anterior, com uma sensação de que a mente havia trabalhado a seu favor durante o sono. A mesma mente que antes passava a noite remoendo a ansiedade, agora passava a noite preparando soluções. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era: "Eu passei anos entregando as minhas preocupações para a minha mente trabalhar a noite inteira e colhia noites agitadas e manhãs esgotadas. No dia em que aprendi a entregar paz e propósito antes de dormir, as minhas noites se tornaram um tempo de preparação e eu passei a acordar com aquilo de que precisava para o dia." Napoleon Hill registrou um detalhe do processo dessa pessoa que vale deixar assentar na sua mente esta noite. Ela contou que, no começo, a parte mais difícil foi resistir ao hábito antigo de remoer as preocupações na cama, porque quando ela se deitava e tentava soltar o dia, a mente automaticamente puxava de volta as ansiedades, os problemas, as listas do que precisava fazer. O hábito de se preocupar na cama era tão forte que soltar parecia quase impossível nas primeiras noites. O que a ajudou, segundo o relato, foi entender que ela não precisava lutar contra os pensamentos de preocupação, o que só os fortaleceria. Precisava apenas, gentilmente, redirecionar a mente para outra coisa cada vez que a preocupação surgisse. Quando a ansiedade aparecia, em vez de brigar com ela, ela suavemente trazia a atenção de volta para a gratidão, para a respiração, para uma afirmação tranquila. E aos poucos, noite após noite, o novo hábito foi substituindo o antigo, sem luta, apenas com redirecionamento gentil e repetido. Napoleon Hill considerava esse detalhe importante, porque muitas pessoas tentavam forçar a mente a parar de se preocupar, o que gerava ainda mais tensão e afastava ainda mais o sono. A chave não era lutar contra os pensamentos, mas redirecioná-los suavemente, de novo e de novo, com paciência, até que o novo padrão se estabelecesse. E esse redirecionamento gentil, repetido com paciência ao longo das noites, era o que transformava gradualmente a forma como a pessoa entrava no sono. Se esta noite a sua mente puxar as preocupações de volta, não lute com elas. Apenas, com suavidade, traga a atenção de volta para a paz, para a gratidão, para o descanso. De novo, e de novo, sem pressa, sem luta. Deixe essa história se assentar suavemente, enquanto você continua relaxando, cada vez mais perto do sono. Agora quero compartilhar com você algo importante, com toda a calma. Esse processo completo de programar a sua mente antes de dormir, de transformar as suas noites em um tempo de preparação para a prosperidade, com um método estruturado para cada elemento que conversamos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se em algum momento, durante o dia, você sentir o desejo de se aprofundar nisso, o link está disponível na descrição deste vídeo, com toda a tranquilidade, para quando você quiser. Agora vamos às práticas que você pode incorporar às suas noites, a partir de hoje. Ouça com suavidade, sabendo que pode aplicá-las já esta noite, enquanto adormece. A primeira prática é o ritual de soltar o dia. Antes de dormir, dedique um momento a soltar conscientemente as preocupações do dia. Você pode fazer isso mentalmente, imaginando que deposita cada preocupação de lado, ou pode até escrever o que está na sua mente para tirá-lo de dentro. O importante é entrar no sono leve, sem carregar o peso do dia. Napoleon Hill documentou que soltar o dia antes de dormir
era essencial para entregar à mente profunda algo melhor que a tensão acumulada. A segunda prática é a entrega de uma questão à mente. Se você tem um desafio ou uma decisão, entregue-o à sua mente antes de dormir, de forma tranquila, como quem pede a um amigo de confiança que pense no assunto durante a noite. Formule a questão com clareza e então solte-a confiando que a sua mente trabalhará nela. Napoleon Hill documentou que muitas pessoas acordavam com clareza e soluções que não tinham na noite anterior, através dessa entrega. A terceira prática é a gratidão noturna. Antes de adormecer, pense em 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Essa prática simples acalma a mente, dissolve a tensão e programa a mente profunda a partir de um estado de abundância. Napoleon Hill documentou que adormecer grato era uma das formas mais poderosas de entrar no sono a partir da paz e não da ansiedade. A quarta prática é a afirmação suave antes de dormir. Repita em tom baixo e tranquilo algumas afirmações que você deseja instalar na mente profunda. Lembre-se de que, antes do sono, as afirmações devem ser suaves, quase sussurradas, para se assentarem gentilmente à medida que o sono se aproxima. Napoleon Hill documentou que os momentos antes do sono eram ideais para instalar afirmações, pela porta aberta entre as camadas da mente. A quinta prática é a visualização tranquila. Antes de adormecer, imagine com calma, de forma quase sonhadora, a vida que você deseja construir e os seus objetivos já realizados. Deixe a imagem surgir suavemente, sem esforço, embalando você em direção ao sono. Napoleon Hill documentou que essa visualização tranquila, feita no estado de sonolência, programava a mente profunda na direção daquilo que se imagina. Agora, com o sono cada vez mais próximo, quero levar você suavemente para a compreensão mais profunda de tudo o que conversamos esta noite. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que o sono era um dos maiores recursos desperdiçados da existência humana. Passamos cerca de 1/3 da vida dormindo, e a maioria das pessoas trata esse tempo como um simples apagão, sem perceber o poder que ele contém. Mas as pessoas que aprendiam a usar os momentos antes do sono descobriam que esse terço da vida podia se tornar um aliado poderoso, um tempo em que a mente profunda trabalhava a seu favor, preparando soluções, assentando afirmações, programando a direção da vida. Ele percebeu que havia nisso uma sabedoria profunda sobre o descanso. O descanso verdadeiro não era apenas parar, era entregar-se, soltar o controle, confiar que enquanto se repousa, algo maior continua trabalhando. Quem consegue soltar as preocupações e adormecer em paz demonstra uma confiança profunda, uma capacidade de entregar aquilo que não se controla e descansar na certeza de que os caminhos serão cuidados. E essa confiança, além de permitir um sono reparador, é em si mesma uma das forças mais poderosas que existem. Napoleon Hill observava um paradoxo belo nisso. As pessoas que mais se esforçavam para controlar tudo, que não conseguiam soltar nem na hora de dormir, frequentemente conquistavam menos e viviam mais esgotadas. E as pessoas que sabiam trabalhar duro durante o dia e depois soltar completamente à noite, entregando-se ao descanso com confiança, frequentemente conquistavam mais e viviam com mais paz. O descanso não era o inimigo da realização, mas parte essencial dela. Quem não sabe descansar acaba se esgotando, enquanto quem sabe alternar o esforço do dia com o descanso confiante da noite se sustenta e prospera ao longo do tempo. Ele via nisso um ritmo natural, o ritmo do dia e da noite, do esforço e do repouso, da ação e da entrega. A natureza inteira segue esse ritmo. O dia é para a ação, a noite é para o repouso. As estações se alternam entre crescimento e descanso. E o ser humano, que faz parte dessa natureza, também floresce quando respeita esse ritmo, alternando o esforço dedicado do dia com o descanso confiante da noite. Tentar trabalhar sem descansar, controlar sem soltar, agir sem repousar, é violar esse ritmo natural e leva ao esgotamento. Honrá-lo,
alternando ação e descanso, é sustentar-se e prosperar. Deixe essa sabedoria se assentar enquanto você se entrega ao sono. Você trabalhou hoje e agora é o tempo de descansar. Este é o seu momento de repouso, tão importante quanto o seu momento de ação. Entregue-se a ele com confiança, sabendo que o descanso faz parte da sua prosperidade e que enquanto você repousa, a sua mente continua, silenciosamente, preparando os seus caminhos. Salmos capítulo 127, versículo 2, aponta para esse descanso confiante. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ele dá aos seus amados o sono como um presente, como um dom, como algo que se recebe quando se confia e se descansa, em vez de se consumir na ansiedade e no trabalho sem fim. Há uma sabedoria em receber o sono como um presente, em entregar-se a ele com confiança, sabendo que o descanso faz parte da construção e não é o oposto dela. E existe ainda uma última verdade, que quero deixar com você enquanto adormece. A prosperidade que se constrói dormindo, como conversamos, nunca é sobre a riqueza que cai do céu durante o sono. É sobre a mente que, bem programada antes de dormir, trabalha a noite inteira preparando você. E sobre a ação que você toma no dia seguinte, a partir dessa preparação. O sono prepara. O dia realiza. E é a união dos dois, noite após noite, dia após dia, que constrói a prosperidade verdadeira. Você prospera dormindo porque a sua mente se prepara enquanto você descansa, e depois você age sobre aquilo que ela preparou. Agora, com toda a suavidade, vamos às afirmações finais desta noite. Não precisa repeti-las em voz alta. Apenas deixe-as passar pela sua mente como um sussurro enquanto o sono se aproxima. Deixe cada uma se assentar suavemente. A minha mente trabalha a meu favor enquanto eu durmo. Deixe assentar. Eu solto as preocupações deste dia e entro no sono leve e em paz. Deixe assentar. Eu entrego à minha mente as soluções que busco e confio que ela trabalhará nelas durante a noite. Deixe assentar. Eu adormeço grato a partir da abundância e não da falta. Deixe assentar. Eu acordarei com clareza, com ideias e com força para agir e prosperar no meu dia. Deixe assentar. Eu descanso em paz e o meu subconsciente continua o trabalho. Sinta essas afirmações se dissolvendo suavemente na sua mente, como gotas na água, penetrando na camada mais profunda enquanto você desliza em direção ao sono. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de estudo, que as noites eram tão importantes quanto os dias na construção de uma vida próspera. Que a forma como entramos no sono programa a mente que trabalhará durante toda a noite, e que aprender a adormecer em paz, com gratidão, com propósito e com confiança, era transformar um terço da vida antes desperdiçado em um dos maiores aliados da nossa prosperidade e da nossa paz. Se estas mensagens têm feito diferença nas suas noites, existe uma forma simples e tranquila de fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre ajudar este trabalho a continuar existindo e alcançando mais pessoas que precisam ouvir isto nas suas noites. Se algum dia isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui, com toda a calma, para quando você quiser. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Agora não há mais nada a fazer. Nada a resolver, nada a carregar. Apenas descansar. Deixe o corpo pesado, a respiração lenta, a mente tranquila. Você fez a sua parte hoje, e agora a sua mente cuidará do resto enquanto você dorme. Solte-se completamente. Permita-se descansar fundo. Durma em paz. O seu subconsciente continua o trabalho silenciosamente, a noite inteira preparando os seus caminhos, e quando você acordar, será uma nova manhã, com novas forças, novas ideias e um novo dia para transformar em prosperidade através da sua ação. Por enquanto, apenas durma, descanse profundamente e deixe a sua mente trabalhar a seu favor,
enquanto você repousa em paz.